Olá, então hoje a gente vai falar sobre a luta Muay Thai. A gente está falando sobre lutas, né, como representações aí de culturas diferentes, de diferentes lugares. E hoje a gente está trazendo então essa luta para vocês. A gente trouxe anteriormente uma luta indígena, né? Bem interessante. E hoje a gente vai trazer esta luta aqui. Vamos falar um pouquinho de onde ela foi, de onde ela veio, né? Criada na Tailândia há milhares de anos, o Muay Thai se tornou uma das principais artes marciais do mundo. Então a gente falou primeiramente de uma luta, né? A Uka Uka, Uka, né? Que é brasileira. Indígena, né? E agora a gente está trazendo essa aqui, que foi criada na Tailândia, mas que se difundiu aí, né, no mundo todo. E poucas lutas envolvem tão bem os membros do corpo, oferecendo tantos benefícios para o corpo e para a mente. Então, as lutas, no geral, elas desenvolvem muitas características, né? Não só físicas, mas emocionais, mentais. Elas envolvem muitos benefícios além do físico, além do corpo, né? Dos benefícios de corpo. Então, e essa luta, ela também oferece esses benefícios, não só para o corpo, quanto para a mente também. Então, aqui são golpes, né, que a gente vai ver aqui, alguns tipos, alguns exemplos, né, de Muay Thai. E vamos conhecer aí os movimentos dessa arte marcial, algumas regras, tá? E é muito interessante aqui o que a gente vai vendo a respeito do Muay Thai. É uma arte marcial de origem tailandesa, como a gente já falou, conhecida como Thai Boxe ou boxe tailandês. É conhecida por ter um método de combate corpo a corpo, full contact, muito agressivo e que utiliza praticamente todos os membros do corpo. Então, a gente fala luta de combate, né? Corpo a corpo. Então, ela tem muito contato. Então, é uma luta mais agressiva, né? Justamente por ser uma arte marcial que possibilita o uso de todos os membros, o Muay Thai é conhecido mundialmente como a arte das 8 armas, já que se caracteriza pelo uso combinado da técnica e da força dos membros do corpo humano, nomeadamente os 2 punhos, os 2 cotovelos, as 2 canelas das pernas e os 2 joelhos. Então, quando a gente fala arte das 8 armas, né, é muito conhecido, a gente já sabe que se trata aqui do Muay Thai, dessa arte marcial, que ela combina então essa força de membros, né, desses 8 locais, né? 2 punhos, 2 cotovelos, 2 canelas e 2 joelhos. Então, completando 8 forças, 8 armas, tá? Essa é uma arte marcial que exige disciplina e postura. Trabalha autocontrole, melhora condicionamento físico e promove ganho de massa muscular. Na verdade, quando a gente fala de arte marcial, praticamente a disciplina é uma exigência de todas elas, né? E tanto que a disciplina que é exigida, muitas crianças, né, as mães colocam as crianças na luta, né, desde pequenas,
para adquirirem essa disciplina mesmo. Que às vezes a criança em casa tem algum problema de foco, de concentração, de disciplina. Então, é desde pequeno, né, recomendado que se coloque uma luta para que ela vá adquirindo com o tempo aquela disciplina, né, aquela postura. Então, as lutas no geral, né, principalmente o Muay Thai aqui, como a gente está falando, ele trabalha muito esse autocontrole, né? Essa concentração, esse controle de movimentos, né? Essa precisão de movimentos é um combate, né? Então, eu preciso ter essa concentração, esse foco, essa atenção no local ali, porque se eu distrair, com certeza eu vou perder o combate, né? Então, aqui eu tenho também a melhora do condicionamento, né, do ganho muscular. Então, eu tenho, como eu já falei, eu tenho aí um físico, né, que eu vou estar trabalhando meu físico, meu condicionamento, minha massa muscular, mas eu também trabalho a minha parte mental, meu autocontrole, né? Trabalho meu comportamento também, a minha disciplina, né? Então, a luta ela abrange vários segmentos aí que se estendem para a vida da gente. Porque se a gente aprende a ter ali disciplina, autocontrole durante a luta, a gente vai levar isso, né, para a nossa vida. Então, a gente traz esses benefícios aí que ela exige algumas coisas, né, que a gente acaba desenvolvendo e levando aí para a nossa vida. Então, ele foi criado pelo povo do país asiático como um instrumento de defesa em tempos de guerra. Então, aqui ele é muito popular na Tailândia, tá? E ele então foi criado na época, né, num momento de guerra, como defesa. Eles precisavam se defender, então o Muay Thai foi criado. O que significa Muay Thai? O termo Muay Thai deriva da combinação da palavra Muay, que designa arte da luta, com a palavra Thai, que é uma referência ao povo e à cultura tailandesa. Assim, Muay Thai é a arte da luta tailandesa. Então, a própria palavra já conta um pouco para a gente aqui, né? Muay, arte da luta, e Thai, a referência do tailandês, né? Então, arte da luta tailandesa. A história do Muay Thai começou há mais de 2.000 anos na Tailândia. Então, a gente vê aí que as lutas, no geral, as artes marciais, elas são milenares, né? Ela vem aí passando de geração em geração. Ela vem, né, de muito tempo. Então, a luta ela foi criada e desenvolvida pelo povo tailandês como um instrumento de defesa contra povos invasores. Então, aqui a gente falou, né, da guerra, uma época de guerra, e ela foi, então, defesa. Ela foi criada para a defesa do povo, já que existiam invasores no país deles, né? Ao longo da história, o Muay Thai passou por transformações. No século XVI, foi parte do treino do regime militar. Então, a gente vê, como eu falei, as artes marciais são milenares. Porém, né, a gente vê que elas sofrem transformações aí conforme o tempo vai passando, né? Bom, gente, desculpa o barulho aqui. Não é aqui, é no vizinho. Mas vamos continuando aqui. Ao longo da história, então, ela passa por essas transformações, né? E ela começou a fazer parte, então, do treino do regime militar.
Já no século XVIII, ganhou grande popularidade graças ao rei Prachal Sua, conhecido como Rei Tigre, reverenciado como um dos melhores lutadores de Muay Thai de todos os tempos. Então aqui a gente tem um rei, tá? Que é um lutador que muito reverenciado, né? De todos os tempos aí. E então começou a ganhar popularidade, né? Inicialmente ela foi lá fazer parte do regime militar, do treino, e depois então foi reverenciada como por causa de ter aí os melhores lutadores, né? O rei como um dos melhores lutadores de Muay Thai de todos os tempos, tá? Deixa eu passar aqui. Para amenizar os ferimentos causados pela intensidade da luta, algumas regras de boxe foram adotadas pelo Muay Thai, como o uso de luvas, a divisão dos combates em rounds e a introdução de um árbitro central. Então, é uma luta intensa, como eu falei, uma luta agressiva, uma luta de combate, uma luta de muito combate, né? E então causavam muitos ferimentos, é uma muito intensa. Então, a gente adota aí o uso de luvas, a divisão de combates em rounds e a introdução de um árbitro central. Então a gente vê aí que com o tempo eles vão adotando algumas práticas diferentes e como eu falei no slide anterior da aula passada, né, na luta indígena, que uma luta ela às vezes se acrescenta com a outra, né? Uma luta pode pegar ideias e características e agregar na sua luta, né? No Brasil, a história do Muay Thai começou em 1979, quando Nélio Naja introduziu a prática do boxe tailandês no país. Então a gente já vê aí as modificações que vão vindo, né? Que a luta foi sofrendo algumas modificações, algumas intervenções, né? E chegou então dessa forma no nosso país. Um ano depois foi fundada a primeira associação da luta marcial por aqui. Atualmente, a Confederação Brasileira de Muay Thai é a principal entidade do esporte no país, sendo responsável pela organização das principais competições. Então a gente vê que chega, né? No início geralmente tudo começa engatinhando, começa devagar, vai aumentando e hoje a gente já tem a Confederação Brasileira de Muay Thai aí, que é uma entidade responsável então pelo esporte no país. Então ela organiza competições, organiza toda essa parte. Então já está, vamos dizer assim, que ela se estruturou já, né? Já está mais estruturada do que anteriormente. Aí que aqui, técnicas do Muay Thai. Então a gente traz aqui socos, a gente tem os nomes aqui específicos, né? Que eu não sei pronunciar exatamente, tá? MAD, né? Não sei se é isso. Cotoveladas, sangue, pontapés, dets, joelhadas, cal, defesas, pongkan e clink. Então, essas são as técnicas aqui utilizadas no Muay Thai, né? O Muay Thai é uma luta de ataque e contra-ataque.
Então, para ser um bom lutador, é necessário ter domínio sobre as diferentes técnicas e ser capaz de combiná-las em combate. Então, eu sei várias técnicas, eu sei vários movimentos e eu tenho que no combate combinar essas técnicas, né? Então, essas técnicas todas que eu falei aí, né, esses movimentos, essas técnicas, elas são combinadas durante a luta. Então, eu não uso uma isoladamente, eu combino mais de uma. Então, eu tenho que ter domínio sobre todas e eu tenho que saber o momento de combinar, com quais que eu vou combinar, quais que eu vou utilizar, né? Então, é uma luta de ataque e contra-ataque. Então, aqui a gente tem os socos que eu já falei. Aqui acho que vai começar a falar um pouquinho de cada uma, né? No Muay Thai, os socos são parecidos com aqueles que são utilizados no boxe. Então, no final, eu vou deixar um link para vocês assistirem um vídeo no YouTube para vocês entenderem melhor. Quem nunca teve contato ou quem nunca assistiu nada de Muay Thai, né? Para conseguir entender tudo isso que a gente está falando aqui, ou lembrar de alguma luta que já tenha visto, né? Os principais golpes de Muay Thai aplicados com socos são, aqui a gente tem jab, não sei se é isso mesmo que chama, né? Que seria o soco mais básico do Muay Thai, eu não sei se é isso que pronuncia, eu digo, né? A técnica consiste num soco lançado com a mão que está à frente da guarda e tem como alvo o queixo do oponente. Então agora a gente vai começar a falar um pouquinho das técnicas e dentro da técnica, né, ela vai é, se dividindo, vamos dizer assim, né? Então a gente tem o soco. Os socos são divididos em, aqui o primeiro, um soco lançado com a mão que está à frente da guarda e tem como alvo o queixo do oponente. Além de ser usado como soco para atingir o adversário, o jab tem a função de afastar o oponente, medir distância e também defender ataques. Então, esse é um golpe utilizado para afastar, né? Para dar distância, para defender que eu seja atacado, né? Eu vou distanciar, o meu oponente, eu vou dar um tempo ali, uma distância para conseguir de repente me preparar para outro movimento. E eu vou me defender para ele vou dar essa distância e evitar um ataque também, né? Com certeza. Direto é um soco lançado com a mão que está através da guarda e tem como alvo principal o queixo do adversário. Embora normalmente seja usada para atingir o queixo, essa técnica de Muay Thai pode ser usada também visando o nariz, a boca e a região abdominal. Então aí tem mais um soco, só que aqui com algumas variações de alvo, né? Então, além do queixo, eu posso também ter outros alvos, né? Visando mais nariz, boca e região de abdômen, tá? Cruzado não é tão forte quanto o direto, né? Que é mais utilizado, mas tem a vantagem de ser difícil de ser bloqueado. Esse é um golpe utilizado a média distância e cruza a linha frontal da guarda do oponente. Então, não é tão forte quanto direto, né? Mas ele é mais difícil de ser bloqueado pelo meu oponente. Então, em termos de força, o anterior é mais utilizado, né? Mas vamos dizer que em termos de estratégia, né? Se eu
que eu quero que bloqueie, então o cruzado é mais utilizado. Upper. O uppercut é um golpe executado a média distância e é realizado de baixo para cima, tendo como alvo preferencial o queixo. Então, eu acho que falando assim, a gente já consegue lembrar até de alguns jogos, né, que tem muito esse golpe. Então, ele é feito de baixo para cima, né, e pega o queixo. A palma da mão fica virada para o atleta que aplica a técnica. Então, é virada para mim mesmo, né? E geralmente atinge a mandíbula. Então a gente lembra até de alguns jogos de videogame que tem muito um movimento, né? Independente do jogo, da luta, esse golpe a gente vê bastante, né? Nos jogos. É um golpe muito utilizado. Cotoveladas. As cotoveladas, elas são utilizadas, elas abalam mais os adversários, né? Então, ela causa mais lesões, né, gente? A cotovelada é mais agressiva, né? Então, aqui, pela gravidade das lesões que provocavam, em muitas competições as cotoveladas foram banidas. Para executá-las, é necessário impulsionar os golpes pelos quadris. Então, ela é uma técnica que por machucar muito, por causar muitas lesões, então foram banidas de muitas competições, tá? Mas há cotoveladas frontais, giratórias, ascendentes, descendentes e voadoras. Geralmente são utilizados quando a distância entre os lutadores é muito pequena. Então, eu falei daquele golpe que é utilizado para ganhar distância e para defender. Mas quando a pessoa está muito próxima, o oponente está muito próximo de você, o cotovelo é uma opção que o pessoal usa muito aqui, porque a distância está pequena e eu preciso me defender. Então, eu uso uma técnica com maior potencial, vamos dizer assim, né? Chutes. Os chutes no Muay Thai são aplicados com o pé ou com a canela. Há 3 diferentes golpes de Muay Thai com as pernas. Round kick ou pontapé circular, que é a técnica mais utilizada no boxe tailandês, é conhecido como o rei de todos os pontapés. Pode ser aplicado na cabeça, na coxa ou na canela do adversário. Então, todos os chutes é pé e canela, né? Chute a gente sempre pensa esses pé e canela. Então, aqui a gente vê o primeiro pontapé circular, a gente vê o segundo pontapé frontal e aqui o pontapé de redemoinho traseiro. Então, o pontapé circular, também no boxe tailandês muito usado, conhecido como rei de todos os pontapés, aplicado na cabeça, coxa ou canela. O frontal, que é um ataque, então prepara o lutador para o segundo golpe. O redemoinho traseiro, quando dá uma volta sobre si mesmo e atinge com o calcanhar. Então, ele dá uma volta e o calcanhar é que vai no oponente, né? O pontapé. O frontal, mais para se preparar para um próximo golpe, e o circular. Aí a gente já passa então para joelhadas. Deixa eu ver aqui. Joelhadas são uma das técnicas mais eficazes do Muay Thai e podem ser aplicados em diferentes partes do corpo. Então,
ajoelhadas são muito utilizadas, né? Quem assistiu aí, né, ou conhece, sabe que ajoelhadas são técnicas que são muito utilizadas por causa da eficácia, né? Então, são Cao Dodge, quando o lutador salta para cima do adversário e com o joelho dá o golpe certeiro na perna do oponente. Cao Loi, o lutador salta para o lado com um pé e dá o golpe certeiro com o joelho nessa mesma perna. Cao Ton, o lutador dá uma joelhada para cima em linha reta, atingindo o adversário. E Cao Noi, joelhada aplicada na coxa ou na barriga do adversário. Então, esses aqui, quando vocês verem, né, independente de saber os nomes, né, que a gente não, quem luta especialmente sabe os nomes, né, de cor, mas quando a gente vê joelhada, a gente já sabe que é uma técnica bem aplicada e que tem esses tipos aqui de joelhadas para, quer dizer, tem uma diversidade aí que pode ser aplicado, né, de acordo com o momento da luta ou que está cabendo mais ali naquele contexto ali de luta, né? Defesas. A técnica de defesa do Muay Thai envolve o uso dos ombros, dos braços e das pernas, canelas, como escudo protetor. Então, praticamente eu me uso de escudo protetor, né? Ombros, os braços, as pernas. Esses membros são usados para parar os golpes dos adversários e obstruir as suas técnicas principais. Então, é como se aquilo fosse uma defesa para que não continue os golpes na graduação de técnicas, né? De eficácia de técnicas, vamos dizer assim. Então, diante da intensidade dos combates de Muay Thai, é fundamental dominar as técnicas de defesa para se aproximar de uma vitória. Então, eu tenho que combater, mas eu tenho que me defender. Então, porque uma técnica de defesa muito bem dominada, né, esse escudo muito bem feito, ele vai aparar o golpe, ele vai obstruir os golpes principais do meu oponente, né? Então, eu obstruindo, eu sabendo fazer essa defesa, eu me aproximo mais de uma vitória, né? Então, se eu souber essa defesa, esse parar, né? Parar essa técnica, então, é usada para que se aproxime de uma vitória, que se aproxime aí de ganhar, né, a luta. Clinch é uma técnica específica que ajuda a prender o pescoço ou o corpo de um adversário. Então, o lutador pressiona uma zona sensível do corpo do oponente, que é normalmente o pescoço, né, com a intenção de levá-la à desistência. Então, provavelmente, narrando essa cena, vocês já estão vendo ou lembrando de alguma cena que vocês viram aí, ou em filme, ou na luta, ou até num jogo, né? Muitas vezes, que vocês veem essa cena, né? Quando você chega no pescoço e você leva intencionalmente, então, o seu oponente a desistir, né? Então, eles podem realizar juntamente com cotoveladas, joelhadas. Então, fragiliza ainda mais o adversário. Lembra que na luta o Cauca derrubava e acabava a luta, né? Naquelas posições que a gente viu na última aula. Então, aqui a gente vê que ele pode, né, levar à desistência já somente pressionando aquela zona sensível, vamos dizer, o pescoço aqui. Mas ele pode fazer junto com cotovelada e joelhada, que daí fragiliza mais ainda o adversário. Então, quando a gente viu lá na aula anterior,
que eles faziam só uma parte, e quando o Anderson Silva, que foi lá e introduziu a sua parte, que também era para introduzir golpes mesmo depois de caído, né? Então isso fragilizou ainda mais o adversário, que eram os índios. E daí que ele conseguiu ganhar, porque até então ele não tinha conseguido ganhar dos índios. Então aqui é a mesma coisa, né? Então pode acontecer cotovelada e joelhada quando eu estou imobilizando essa parte sensível, vamos dizer assim, né? Quando eu estou pressionando, não imobilizando, né? Então, essa é. Aí você fragiliza o seu adversário. Aqui a gente traz alguma coisa básica aqui, né, a respeito do Muay Thai, de regras. Então, assim como todas as artes marciais, respeitar as regras do Muay Thai ou boxe tailandês é imprescindível para assegurar a integridade física dos lutadores e o bom desenvolvimento dos combates. Então, quando a gente fala não só de Muay Thai, mas fala de artes marciais, né? Aqui a gente está falando Muay Thai, do boxe tailandês. Então, a gente sempre fala, né, que a integridade física dos lutadores, ela tem que ser assegurada. Então, por isso que existem essas regras, né? Porque se não existisse regra, podia acontecer, sei lá, machucar muito, né? E essa integridade física não, né? Não conseguir romper essa integridade física. E o bom desenvolvimento dos combates. Então, se eu não tenho essas regras básicas de integridade física, eu não vou ter um bom desenvolvimento, né? Desse combate. Então, aqui tem a duração, né, do combate, cada 5 rounds, sendo que cada round dura 3 minutos, né? Então, tudo, gente, é estudado, é treinado, foi modificado durante o tempo para entrar no contexto atual, né? Porque o mundo como era, né? Sei lá, era feito lá na Tailândia, há muito, não é muito tempo, vocês viram, então era tudo muito diferente. E conforme vai evoluindo, algumas coisas vão mudando, algumas regras até vão sendo colocadas, outras vão sendo tiradas, e é isso que é a nossa cultura, né, que está sempre em movimento, está sempre agregando, está sempre somando, né? E retirando às vezes alguma coisa que ali não tá bom, né? Não tá valendo, ou tá precisa ser melhorada. Qualquer paralisação não é contabilizada como tempo de combate. Ao final de cada round, há um período de descanso de 2 minutos para os lutadores limparem as suas feridas e se recuperarem. Então, assim, quando para, né, não contabiliza, porque também nem faz sentido, porque é pouco tempo, não tem como parar e contabilizar, né? E 2 minutos para se recuperar. Às vezes está bem machucado, né? A gente vê aí caso muito machucado, né? Tem que levantar, dar uma respirada, jogar uma água, cuidar rapidinho de alguma ferida e continuar. Tiver um teste de persistência, né? Ringue de combate pode ser de 6 a 10 metros ou ter entre 7 e 30 metros. Medidas são sempre consideradas a partir das cordas, né? Que são aquelas cordas que ficam em volta. O pavimento deve ter uma extensão de 91 centímetros, além das cordas, enquanto os postes que se encontram nos cantos do ringue devem ter de 10 a 12 centímetros de diâmetro e serem sempre almofadados, para a integridade mesmo, né, gente? A sua altura varia entre 1,22 e 1,48. Em relação ao chão do ringue, o piso deve ser preenchido por qualquer tipo de amortecimento, como uma borracha, tapete de borracha ou algum material similar. A sua espessura varia entre 2,5 e 3,7 centímetros. Então, aqui estão trazendo algumas características importantes para vocês, né? Só para vocês tomarem conhecimento que tudo existe uma medida, né? É uma medida certa, uma medida estudada, uma medida ideal,
né? Então, a gente vê isso nos esportes, vê isso nas lutas também, né? As medidas ideal, aqui no caso, estou trazendo do ringue para vocês, tá? Aqui fala até o diâmetro da corda, de 3 a 5 centímetros de diâmetro, né? E devem estar esticadas e serem revestidas por um material macio e acolchoado. Então, vocês veem que tudo é pensado para não machucar, né? Para respeitar ali a integridade física. A integridade física do seu dos lutadores, né? Não só do oponente, mas dos dois. Então vamos lá. As regras do Muay Thai determinam quais equipamentos são obrigatórios e as características que eles devem respeitar. Todos os lutadores devem usar luvas de combate. O peso de cada uma delas segue a categoria em que o atleta está inserido. Somente as luvas certificadas O peso de cada uma delas segue a categoria em que o atleta está inserido. Somente as luvas certificadas. Nossa, gente, espera aí. Somente as luvas certificadas pelo Conselho Mundial de Muay Thai são permitidas. Sempre quando a gente começa uma aula, alguém começa a furar, o cachorro começa a latir, a moto passa, o caminhão do gás. Então, quando eu parar de falar, quando começar o barulho, eu paro de falar, tá, gente? Então, seria muito desleal a gente participar cada um com uma luva diferente, né? Porque até o peso, a categoria, tudo que vai, de como é feito, tudo faz diferença, né? Vocês sabem, qualquer coisa que você for fazer, um esporte, né? A diferença da bola, o tamanho, é tudo adequado àquela modalidade. E dentro da modalidade existem ainda variações de bolas melhores, de melhor qualidade ou não, né? Então, assim também, então as luvas elas têm que passar então por essa, tem que estar dentro desse padrão do conselho aí mundial, tá? Antes do início de cada combate, um membro da comissão de arbitragem inspeciona as luvas de cada lutador. Então, tudo aí, né, para ser feito mais corretamente, para não ter nada desleal, né, para não ter nada errado. Então, é feito dessa forma. Definição de um vencedor no Muay Thai. O vencedor de um combate de Muay Thai é determinado de acordo com o seguinte regulamento. Então, aqui a gente tem o nocaute, né? Que quando ele é derrubado lá, ele acabou, incapaz de continuar, né? Então, aí, essa situação acontece quando um lutador é derrubado e é incapaz de continuar a lutar dentro da contagem de 10 segundos, né? Então, a gente vê os caras lá contando. 1, 2, aí quando dá 10 segundos, aí declarada a vitória, né? Então, aconteceu um nocaute, foi nocauteado. Quando é atribuído, então, o nocaute técnico, como quando um lutador é seriamente ferido, né? Então, ele está ferido, está debilitado, ele não consegue continuar depois do intervalo, né? Também é outra forma aí, de vencer, tá? Por recomendação do médico e o árbitro não tem certeza que um lutador pode continuar devido a uma lesão. Então a gente sabe que é uma recomendação médica, né? O árbitro não tem como saber, tá?
quando ambos os lutadores estão seriamente feridos e não podem continuar o combate. Aí, nesse caso, é declarado empate, né? Porque se tiverem sido realizados menos de 3 rounds, o empate é declarado. Caso contrário, decide-se o vencedor através do sistema de pontuação. Então, também quando eles estão muito feridos os dois, então acontece dessa forma. Quando o adversário se retira do combate devido a uma lesão e quando alguém não cumpre com as regras da modalidade. Então, sempre falando, né, as regras são para ser cumpridas numa luta ou dentro de uma escola ou dentro de um grupo social ao qual você pertence, né, que tenha regras, que tenha que ser cumpridas. Então, é o que eu sempre falo, né, a gente tem que cumprir as regras de acordo, os regulamentos, agir de acordo, porque senão a gente tem aí as penalidades, né. E então, também o que eu falei no começo é uma forma de disciplina, até por conta disso também, né. Aqui, graduação no Muay Thai também tem as graduações, né? Assim como a gente vai ver em outras lutas nas próximas aulas. Então, aqui a Confederação Brasileira, né, que fez esse sistema de cores, né, para poder saber a graduação de cada um. Então, os atletas usam esse cruan, que é uma corda trançada e amarrada no braço. Cada cor do cruan representa uma graduação. O sistema de cores da graduação do Muay Thai começa no branco, que é chamado grau branco. As outras cores são vermelho, azul escuro, azul claro e preto. De acordo com a classificação feita pela CBMT, as cores representam o nível do atleta. A classificação usada pela CBMT, né, que é a Confederação Brasileira de Muay Thai, é a seguinte: grau branco com ponta vermelha. Eu trouxe aqui a fotinho aqui para vocês no slide olharem aí. Grau vermelho, ponta azul clara, grau azul claro, grau azul escuro, que já pode ser instrutor, grau azul escuro com ponta preta, instrutor master, o grau preto, que pode ser professor, o cruan preto e branco com a ponta preta, que é o mestre, e nós temos o cruan preto e branco com a ponta vermelha, que é o grão mestre. Então, aqui a gente tem as graduações, quando vocês verem aí, né, alguém lutando, alguém com a cordinha, né, essa cruan amarrada no braço, vocês já sabem, já tem uma ideia da graduação aí pelas cores, tá? Reconhecida por ser uma arte marcial com grande combate corpo a corpo, o Muay Thai oferece diversos benefícios de preparação física e mental, como eu falei já no início, né, gente? Então, ele é um combate, é intenso, né? Então, existe ali uma preparação física e mental, porque não é só físico, né? Você precisa estar concentrado, você precisa ter autocontrole, né, para praticar. Então, o corpo, a mente e o coração precisam ser treinados. Então, existem aí exercícios para treino, para preparo, né, do corpo para o Muay Thai. Então, aqui está falando quanto emagrece e outros benefícios, tá? Aprimora o reflexo e a concentração, ajuda na autoestima, proporciona resistência, aumenta a flexibilidade, ensina técnicas de defesa pessoal, trabalha autocontrole, postura e disciplina, melhora condicionamento físico, musculatura das pernas, panturrilha, abdominal, quadris, braços e peitoral e alivia o estresse.
tá? Então a gente vê que tem crescido muito, né? Embora a gente veja muitos homens, a gente vê que tem crescido muito aí no meio das mulheres que começaram a praticar. Os movimentos estão também se beneficiando de todos esses benefícios, né? Estão desfrutando de todos esses benefícios. Então, a gente usa muito as lutas aí, as mães, né, que são muito aconselhado em casos aí de crianças que às vezes não têm disciplina, não têm vontade, não têm autoestima, não têm concentração. Então, fora toda a parte física, então vai ser muito aí útil para tudo isso aí, para desenvolver toda essa parte. Eu vou dar uma pausa aqui na aula e vou gravar, vou salvar, porque a última vez que a gente ficou muito tempo, a aula ficou perdida, e eu já vou retornar aqui para explicar o que a gente vai fazer aqui no último slide.